A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que bênção. Nós estamos aqui mais um dia. Graças a Deus, esse dia que o Senhor, nos fez, abençoou hoje. Com muita alegria, irmãos, a gente começar aqui o estudo hoje do livro de Neemias. 13 capítulos. Você pode abrir a sua Bíblia aí, está com ela aberta nas mãos. Aleluia. Vamos falar dessa história que não é algo novo, porque falamos isso lá, aí está no canal para a glória de Deus, quando iniciamos o livro de Esdras, na Bíblia hebraica, a qual o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou. Lucas 24, ali, o versículo 44 ali fala, aleluia, sobre a Bíblia hebraica. Os irmãos vão ver que alguns livros na Bíblia hebraica eram um só. Neemias, Esdras e Neemias eram um livro, como 1ª e 2ª Crônicas, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Então, na a Bíblia aqui hoje, que nós temos em mãos aqui, numa data que agora não me deixei aqui marcado, mas foi na era cristã, foi esses livros separados, de um livro se tornado dois. Então, tem alguma coisa errada? Não, irmãos. O conteúdo, a inspiração, tudo que era num livro continua nos dois aqui, só que só foi separado. Por quê? Porque nós falamos aqui na introdução do livro de Esdras, e falamos lá que nós íamos repetir algumas coisas aqui em Neemias, e citamos alguns outros livros, aleluia, dos profetas que foram contemporâneos, viveram na mesma época, aleluia. É como um dos inscritos aí no canal veio nos perguntar, pegou o nosso número do celular, do WhatsApp, a gente conversou e falou, foi uma conversa até assim agradável, graças a Deus. É como se aqui onde a gente mora, na cidade do Potim, aqui no estado de São Paulo, vizinho aqui é a cidade de Aparecida, e depois tem Guaratinguetá e assim outras cidades. É como se os que foram contemporâneos um dos outros aqui e viveram, um morasse aqui no Putim, outros dois na cidade de Aparecida, outros na cidade de Guará. Se a gente voltar um pouco aqui, aleluia, tem a cidade de Roseira, Roseira Velha, Roseira Nova. Então, moravam próximos aqui. E a história bíblica aqui, aleluia, fala dessas citações em outros livros, Falamos Jeremias, Ezequiel, Isaías, Ageu, aleluia, e outro profeta também estiveram nessa época. A gente vai estar lendo o nome deles novamente aqui no livro de Neemias e contando. Alguns vieram, nos perguntam e falam assim, mas e Neemias? Ele viveu, ele esteve no exílio? Não. Nós vamos ver aqui no capítulo 1, que nós vamos entrar daqui a alguns minutos, que ele estava na Pérsia, ali executando um papel ali de importante ali, de confiança do rei da Pérsia ali. Então ele não estava no exílio. Naquela profecia ali, Jeremias capítulo 29, de 70 anos para o povo, Neemias não estava ali no exílio. Estava ali, junto com o rei da Pérsia. Então, nós vamos ver, você vai ver, aleluia, que aproximadamente, não podemos aqui bater um martelo, Jeremias era um homem de uma meia idade, entre 30 a 40 anos, quando vem a notícia para ele como estava Jerusalém, como estava o povo, aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, os irmãos vão ver, dentro da palavra de Deus, irmãos, a esta obra tão maravilhosa que Neemias, o nome dele, irmãos, tem um significado tremendo. Aleluia, aleluia, conforto de Deus, confortado por Deus, oh glória. Eu creio, irmãos, que nesse livro de Neemias, nós vamos ver versículo por versículo aqui, o Senhor nosso Deus vai estar confortando a sua vida. O Senhor nosso Deus, neste período bíblico, confortou o povo. Aleluia. Foi o conforto do povo e hoje ele não é diferente. Ele é o nosso conforto, o seu conforto. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vemos aqui, oh glória, oh aleluia, que Neemias, aleluia,
ele restaura, né, irmãos? Ele constrói os muros. E Esdras, nós acabamos agora, né, os 10 capítulos, né, do templo. Os irmãos falam assim, mas houve isso, nós lemos aqui, irmãos, estamos lendo, estamos falando já há meses nos livros históricos, né? Porque na Bíblia Sagrada, irmãos, isso é importantíssimo. Você que quer ser um pregador da palavra, você é pastor, é líder, é professor de escola bíblica dominical, presbítero, evangelista, missionário, diácono, diaconisa, cooperador, obreiro, você saber disso. A Bíblia, nossa, o Velho Testamento, irmãos, ele é dividido em 5 partes. O Pentateuco, aleluia, os livros históricos, qual nós estamos gravando, começamos lá, desde Josué, oh glória a Deus, aleluia. Estamos hoje aqui em Neemias, né? Olha quantos meses nós estamos gravando, tá tudo aí no canal para a glória de Deus. A gente sabe que tem outras divisões, meus poéticos, né? Já gravamos também, só falta o livro de Jó, louvado seja Deus. Profetas menores também já gravamos, está aí no canal. E os profetas maiores. Um dia, irmãos, nós vamos chegar lá, se o Senhor não recolher a gente antes, ou o arrebatamento da igreja não acontecer, gravar toda a Bíblia e vai estar aí no canal. Vamos parar? Não, vamos continuar. Porque Deus, todo o momento que nós chegamos à sua presença com ousadia, isso Paulo fala nas cartas, Deus fala algo novo para nós. Da mesma palavra que está escrita, porque ela é revelada, ela é inspirada. A palavra é o próprio Deus, é Ele aqui pessoalmente falando comigo e com você. Louvado seja Deus. Então a gente vê que na história do povo de Israel, irmãos, por umas 3 vezes, mais ou menos 3 entre 4 vezes, esses muros foram construídos aqui. Muro significa proteção. Muro é limite, muro é respeito, ou glória. Os muros, irmãos, segundo a história bíblica, segundo o Talmud, né? Segundo os livros da tradição judaica, tinham mais ou menos 12 metros de altura. Uma largura até grande assim, vamos dizer assim. Não podemos aqui, irmãos, dar uma medida exata, porque vamos estar errando aqui. Mas era uma largura grande, irmãos, e a gente vê que isso o povo fazia com afinco, irmãos. O povo fazia porque era para Deus, irmão. Você que vai estar acompanhando conosco aí esse estudo bíblico do livro todo o livro de Neemias, irmão, se dedique, ore, busque, leia. Os irmãos vão ver nomes aqui das estações do ano aqui, ou uns nomes aqui em hebraico. Irmão, vai procurar saber o que é, vai conhecer, irmão, isso é maravilhoso, irmão. Se entregue para a palavra. Paulo fala assim para Timóteo, persiste em ler, persiste em ensinar. Não só você tem que ser salvo, como aqueles que te ouvem. Assim Deus quer, irmãos, que nós conheçamos e prossigamos em conhecê-lo, aleluia. Porque o povo hoje perece, diz a palavra, por falta de conhecimento. Vamos entrar aqui, irmãos, nos capítulos aqui. Há muita coisa que nós vamos estar falando nesses 13 capítulos. Nós demos uma rápida introdução aqui, irmãos, mas nos capítulos seguintes, os 2, o 3, vamos estar voltando a falar coisas que aconteceram também na história. Aleluia! E é comprovado isso pela Bíblia, amém? O capítulo 1, de 11 versículos, né? O título fala assim, oração de Neemias. Olha que maravilha. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu. Olha, irmãos, grava bem, Quisleu. É um mês do ano nosso. No ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, versículo 2, que veio Anani, um de meus irmãos. É irmão de sangue mesmo, irmãos. Não era irmão só na fé, de sangue mesmo. Aleluia, diz a Bíblia e a história. Ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Irmão, Neemias estava longe da sua terra. Mas o coração, a vontade de fazer, a vontade de contribuir, a vontade de ajudar, a vontade de orar, de interceder, de estar lá presente, irmãos, era grande. Assim tem que ser a sua, a minha, pelos nossos irmãos, pelos judeus que estão hoje vivendo em guerra,
um clima de guerra, e isso tem a tendência, irmãos, pela Bíblia, é piorar. Orar por eles, interceder por eles, clamar por eles, por os nossos irmãos na fé, pelo mundo, que estão fazendo a obra, sofrendo, pagando com a sua própria vida. Ah, tem esposa vendo o esposo sendo morto e vice-versa, os filhos sendo mortos, os filhos vendo os pais sendo mortos por causa da obra. Nós temos que ter esse interesse, essa vontade, esse desejo de orar, de clamar, de interceder por eles, irmãos. E se Deus nos der a graça, ajudá-los também, irmãos, ó, mandando a nossa contribuição, no que for preciso lá, para que a obra do Senhor seja realizada, aleluia. Versículo 13, disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Isso aconteceu, irmãos. Falamos isso no livro anterior, que era o de Esdras, né? Quando o povo foi para o exílio, a palavra de Deus se cumpre. A Bíblia fala que o mal vinha do norte, falando da Babilônia. Aleluia. Isso você vê aquela estátua que Daniel dá a interpretação dela ali para o rei Nabucodonosor. Então, os homens ali de Deus, os profetas, Daniel, os 3 que estavam com ele, viveram numa mesma época. Mas, irmão, um com mais idade, outro com menos idade, como demos o exemplo aqui, um talvez num local mais longe, outro mais perto, mas viveram ali. Então, a gente vê que o mal veio do norte. Quantas vezes na palavra de Deus, Deus falava, ó, vou usar o mal vai vir do norte para repreender vocês, para que vocês sejam afligidos, né, flagelados, açoitados. Deus usou a Babilônia para dar uma correção no povo de 70 anos, diz a palavra do Senhor. Irmão, isso é muito sério. Então o povo vinha dessa situação. O Anani, irmão de Neemias, dá um relato que estava acontecendo. Aqui diz o versículo 4, sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha, irmão, que maravilha! Ô, glória! Nós temos que ser assim, irmão. Chegar perante a presença do Santo Deus Todo-Poderoso em oração, tirarmos um dia da semana, se possível, o mínimo que podemos fazer, irmãos, jejuar, mortificar nossa carne, ali em adoração, em louvor, em chegar diante de Deus com temor e tremor e ter essa presença gloriosa na nossa vida, buscar o Senhor de toda a nossa alma, aleluia. O versículo aqui, 5, e disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guarda os seus mandamentos. 6, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai, temos pecado. 7, de todos nós corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Interessante, irmãos, que ele pede perdão por ele. Ele não estava lá. A Bíblia não dá mais detalhes, irmãos, da vida de Neemias, se ele tinha uma vida dissoluta, corrompida, maligna, perversa, como o povo tinha, se corrompendo, se prostituindo, indo para a idolatria, casando com mulheres de outros povos que não era permitido pela lei, irmãos, pegando os costumes errados e vivendo aquele erro. A Bíblia não fala isso de Neemias, mas ele se coloca ali, irmão, não julgando, não apontando o dedo, não falando, eles são miseráveis e eu não. Senhor, perdoa a mim e a eles. Nós pecamos, nós erramos, nós transgredimos o teu mandamento. Irmão, isso é tremendo, irmão. Se você que vai ver esse vídeo, veja esse vídeo com a Bíblia aberta, irmão. Ore. Deus tem coisas aqui grandiosas para nos revelar na sua palavra.
para a gente aprender, irmãos, aleluia, a tomar a dor do nosso próximo, a chorar com aqueles que choram, diz a palavra, e se alegrar com aqueles que se alegram, irmão, isso é maravilhoso. Nós hoje como cristãos, irmãos, crente até o diabo estremece, como cristãos, temos que voltar à mesma vida, à mesma conduta que era aqueles que estavam com Jesus e depois de Jesus, como era a igreja primitiva. Diz a Bíblia Sagrada que era no comer, no partir do pão, na oração, Deus ia acrescentando aqueles que tinham que se salvar. Nós temos que viver este evangelho é o evangelho de Cristo, é do reino. Irmão, sentir a dor do nosso irmão, ajudá-lo. Às vezes não posso financeiramente, mas vou orar por ele, vou clamar, vou interceder, pedir oração por mim. Ore, irmão. Aleluia! Ore, clame ao Deus dos céus, porque nele está a resposta. Ele nos conforta, aleluia. Diz aqui a palavra do Senhor, oh glória, Deus maravilhoso. 9. E vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis então, ainda que que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu. De lá os ajuntarei e os trarei do lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Vou ler mais uma vez aqui, irmãos, o versículo 9, que é interessante. E vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. 10. E eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. 11. Aleluia! Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Irmão, você vê aqui que Neemias, oh glória, ele estava numa nação que não era a nação de Israel, distante de Jerusalém. Mas ele estava em oração, em jejum, perante Deus, para que Deus desse uma grande vitória a ele, irmãos, para que ele fizesse algo pelo povo lá, que estava em cinza, em ruína, pedindo, orando, pedindo perdão, mesmo não estando lá junto com eles, para que Deus operasse um milagre. Irmãos, a continuação dessa oração e o desenrolar dessa história bíblica, do que está registrado aqui, inspirado por Deus, nós vamos continuar no capítulo 2, irmãos. Eu não vou adiantar, nós vamos devagar, vamos centrar na história, vamos falar dos costumes, vamos falar da geografia, vamos falar lá do lugar, como Deus agiu na vida desse homem chamado Neemias. Eu era, aqui a palavra fala, copeiro do rei. Oh, aleluia. Irmão, você hoje pode estar numa posição até, parece aos teus olhos humilde, sem destaque, mas a tua oração, o teu clamor tem chegado até o trono de Deus, irmão. E na posição que nós estamos, você está, nós estamos, Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus vai mudar o quadro. Deus vai fazer aquele que está morto viver. Deus vai fazer as coisas chegarem no lugar de novo, irmãos, para a glória e honra do nome dele. Mas ore, continue buscando. Vamos aprender com Neemias, aleluia, e restaurar o que está caído, amém? Irmãos, capítulo 1 aqui encerrado, que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Ajude nós, irmãos, aí no canal, envie esse link aí para os grupos, para pessoas se inscreverem, pessoas que não conhecem o Senhor, pessoas que precisam aceitar Cristo como Salvador, pessoas que estão em dúvida na fé, precisam ouvir a palavra, se alimentar da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe, ore por nós aqui, oramos por vocês aí. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.